Efésios capítulo 5, carta de Paulo aos Efésios capítulo 5, vamos fazer a leitura do verso 25. Maridos, amai vossa mulher como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela, para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra, para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Deixa aberto aí, não feche, feche apenas os olhos. Pai Santo, mais uma vez recorremos a Ti e a Sua graça, cônscios da nossa pequenez, da nossa miserabilidade, da nossa insignificância, cônscios da nossa dependência, da Sua graça, misericórdia, do Seu amor. Estende o Seu favor mais uma vez sobre toda essa congregação, que haja senso da Sua transcendência, demonstração de poder e do Espírito Santo, para vidas serem transformadas, edificadas, santificadas, e para que em nossos casamentos glorifiquemos Teu nome nessa terra, e venhamos dar testemunho do que é o matrimônio bíblico, santo, em nome de Jesus, amém. Na carta de Paulo aos Efésios, no capítulo 5 e 6, nós temos o maior tratado sobre a família de toda a Bíblia. Em Efésios 5 e 6, temos o maior tratado sobre família de toda a Bíblia. E no capítulo 5, dos versos 22 até o final do capítulo 5, nós temos o maior tratado sobre casamento em toda a Escritura. Efésios 5, do verso 22 até o fim do capítulo, que se dá no verso 33, temos o maior tratado sobre casamento escrito na Bíblia. Nós vimos a função do marido. Nós começamos com a posição do marido. Antes de entrarmos nos deveres do marido, nós entramos na função, na posição. Porque eu acredito que antes do homem saber do seu dever, ele precisa saber qual é a sua posição dentro da família. Há muitos homens, muitos maridos deslocados dentro da família, não sabem, não definiram a sua posição dentro da família. Então nós definimos à luz da Escritura qual é a posição do marido dentro da família. É de liderança, de governo, é de conduzir mulher e filhos, de dirigir mulher e filhos e exercer sobre eles a autoridade. Após vermos a função do marido, agora vamos para os deveres do marido. Então é importante nós sabermos disso. No casamento, marido e mulher não devem buscar seus direitos, e sim seus deveres. É muito comum dentro do casamento, mulher e marido ficar exigindo seus direitos. O tempo todo os conflitos se dão porque cada uma das partes querem exigir sempre os seus direitos. Mas biblicamente eles devem desejar os seus deveres, buscar seus deveres e não exigir seus direitos. Portanto, no que diz respeito ao papel do homem, que é o que vamos tratar hoje, o marido, então, no que diz respeito ao casamento, deve se perguntar, ou deve fazer as seguintes perguntas: como posso ajudar minha esposa? Como posso atender suas necessidades? Como posso prover tudo o que ela precisa? Como posso tornar nosso casamento um lugar de refúgio, de segurança, de descanso? Como posso fazer do casamento um local de realização e alegria para minha esposa? Então ele deve procurar seus deveres fazendo essas perguntas. Então nós vamos agora partir para os deveres do marido. Lembrando que os deveres da mulher, o principal dever da mulher é submissão, respeito. Quando se diz do principal papel da mulher no casamento,
devemos pensar em submissão. Ela deve se submeter ao governo, à autoridade, à liderança do marido. Ela deve ao marido respeito. E do marido, qual é o principal dever do marido? Verso 25: maridos, amai vossa mulher. O principal dever, então, do marido dentro do casamento é amar. O sentimento, a atitude mais nobre que existe é o amor. E este sentimento, que não é só um sentimento, que ele também se transforma em atitude, é o que Deus ordena que o marido tenha para com a sua esposa. O supremo dever dos maridos é amar, amor. O supremo dever do marido é amar sua esposa. Maridos, sempre que pensarem em suas esposas, sempre que se dirigirem a elas, sempre que levarem em conta as suas esposas, lembre-se disso: amor. Vocês devem amor a elas. Esse mandamento, o que Paulo sugere, o que Paulo ordena aos maridos, não é: maridos, dominem suas esposas, já que vocês são cabeças. Maridos, subjuguem suas esposas, já que vocês são líderes. Maridos, ordenem suas esposas, já que vocês é que mandam. Não, Paulo não diz isso. Paulo diz: maridos, amem suas esposas. Sim, o marido é a cabeça? É a cabeça. Sim, o marido governa? Governa. Sim, o marido tem autoridade? Tem, mas é uma autoridade em amor. É um governo em amor. É um cabeça que ama. Então, mulheres, o dever determinante de vocês é submissão dentro do casamento. O dever determinante de vocês dentro do casamento é respeito. Respeitarem o marido, obediência ao marido, submissão ao marido. Maridos, o dever determinante de vocês dentro do casamento é amor. Vocês devem amar suas esposas. A esse respeito, João Crisóstomo, um dos pais da igreja, escreveu: maridos, já viste a medida da obediência? Pois houve agora a medida do amor. Ou seja, vocês se atentaram para o papel da esposa, que é obedecer, agora se atentem para o papel de vocês, que é amor. Desejas que tua esposa te obedeça como a igreja obedece a Cristo? Então, ame a sua esposa como Cristo ama a igreja. Então, esses são os principais deveres. Então, a mulher, dentro do casamento, veja só, o que é importante aprendermos. Dentro do casamento, existem necessidades diferentes. Todos nós temos necessidades dentro do casamento, mas nós temos algumas necessidades que são mais acentuadas que as outras. Esse é o grande problema no casamento. Os maridos não entendem que as mulheres têm necessidades diferentes deles. A Bíblia ensina que o marido deve amar sua esposa, mas ele não diz a mesma coisa para a mulher. Ele diz que a mulher deve obedecer. Isso aponta para quê? É claro que a mulher também deve amar, e é claro que o marido deve também submissão à mulher, porque está no verso 22, que a vida cheia do Espírito compreende submissão mútua. Mas as ênfases são diferentes. O marido deve amor à mulher e a mulher deve submissão ao marido. Por quê? Porque eles têm necessidades diferentes. Nosso erro é pensar que necessitamos a mesma coisa. A mulher não necessita tanto de respeito e de obediência quanto o homem. E o homem não necessita tanto de amor quanto a mulher. Então, maridos necessitam ser respeitados e mulheres necessitam ser amadas. O marido precisa entender isso. O marido pode achar que certas exigências da esposa são bobagens, por pensarem que não necessitam das mesmas coisas.
Eles fazem isso por não saberem que as mulheres têm necessidade diferente, ou seja, a mulher gosta de um beijo, de um oi, de uma mensagem de carinho, de atenção, de ser ouvida, e o marido não tem a mesma necessidade. Logo pensa, nossa, para com essa melação, toda hora tem que falar, tem que fazer, tem que lembrar, mas a necessidade dela é ser amada. O marido às vezes não precisa dessa melação, porque a grande necessidade dele é ser respeitado. E às vezes o marido não dá essa atenção à mulher, porque pensa que a necessidade dela é a mesma dele. Não, nós temos necessidades diferentes. Quando você compreende isso, que a necessidade da mulher é diferente da sua e que a dela é ser amada, então você deve suprir essa necessidade. Você deve entender que para ela faz diferença um coraçãozinho na hora que você manda mensagem. Faz diferença trazer um botão de rosa do trabalho. Faz diferença chegar do trabalho e não fazer essa cara feia que muitas vezes você faz. Faz diferença um carinho, um chamego, um fungado no pescoço. Faz diferença. O homem não, está cansado, fedendo CC, quer comer um bife de 2 centímetros de espessura, deitar na cama e roncar. Ela não, amor, não é desse jeito? Fala comigo, vem cá, você viu, você gostou da torta? Que torta? Que eu fiz? Nem vi torta. Mas você achou que ficou salgado ou doce? Ai, meu Deus do céu. Então o homem não dá importância, porque ele não tem essa necessidade, não viu a cobertura, não viu... Você gostou do meu cabelo? O que você fez no cabelo? Fiquei loira, eu era morena, você não está vendo? O cabelo, Entendeu? Sua grande dívida para com ela, amor. Agora, não só amor, vamos ver a qualidade desse amor. Paulo aqui especifica a qualidade desse amor. Não é qualquer amor que o marido deve à esposa, é amor verdadeiro, é um profundo amor. Muitos casamentos terminam porque eles não compreendem o que é verdadeiramente o amor. Vejamos como é esse amor. Paulo, para mostrar que qualidade de amor o marido deve amar a mulher, ele faz isso de duas formas. Para mostrar qual é o tipo de amor que o marido deve amar a mulher, ele mostra isso através de duas formas. Primeiro, através do termo que ele usa, quando ele fala maridos, amai, o termo para amor. Existem 3 palavras gregas para amor, que eram usadas na época do apóstolo Paulo. 2 delas estão na Bíblia, a outra não se encontra. 3 palavras, a primeira palavra para amor usada era eros, da onde se vem o termo erótico, é um amor carnal. É um amor egoísta, é um amor que visa a satisfação pessoal, o prazer pessoal, é um amor que visa apenas a satisfação do desejo da carne. Esse é o amor da sociedade, esse é o amor de Hollywood, é o amor das telenovelas, é aquela paixão desenfreada, aquele desejo motivado pela ambição, pela cobiça, o desejo da carne. É a paixão sexual que visa a satisfação sexual, que visa a satisfação carnal, e é um amor egoísta, é um amor que visa apenas a própria satisfação. E esse tipo de relacionamento são aqueles explosivos, aquela paixão louca, maluca, que o homem tem para com a mulher, só que ela facilmente se desfaz. Esse é um dos termos, o amor eros. E a maioria das pessoas desse mundo pensa que isso é amor. É o amor que é exercido na sociedade hoje. É um amor que se traduz em uma paixão momentânea, que vale tudo e logo termina. A segunda palavra é filéu, ou filos.
que é da onde vem a palavra filantrópico, Filadélfia, que quer dizer gostar de, ou amor fraternal, amor entre irmãos, um amor fraterno que se compadece, que se doa, que ajuda, que socorre. Amor entre irmãos é um amor comum também entre instituições de caridade, entre pessoas que se compadecem umas das outras. É um amor também que ocorre também entre a sociedade. Mas a terceira palavra é a que Paulo usa, que emprega. É a palavra mais elevada para amor. É ágape ou agapau. É a palavra mais elevada. É um amor magnânimo, um amor divino. É amar como Deus ama. É a mesma palavra que está em João 3,16, porque Deus amou, Deus agapou o mundo de tal maneira. É essa palavra que Deus usa. Maridos, vocês devem amar suas esposas com o mesmo amor de Deus, com o mesmo amor com que Deus amou o mundo, com o mesmo amor que Deus amou o pecador. É esse tipo de amor que Deus deseja que amemos nossas esposas. É um amor magnânimo, divino, elevado, supremo. É um amor que não é egoísta, é um amor humilde, é o amor de Deus. Então essa é a primeira forma que Paulo usa para mostrar a qualidade do amor. A segunda, ele faz com o exemplo que ele usa no texto. Vós maridos, amai vossa mulher como Cristo amou a igreja. Então a primeira forma com o termo grego. Amem com o mesmo amor que Deus nos ama. Um amor que transcende o amor dessa terra. É mais que o amor carnal erótico, é mais que o amor fraternal, é um amor divino. Segunda forma que ele usa para amar, para nós amarmos as esposas, ele vai usar o exemplo de Cristo com a igreja. O modelo para o meu amor para com a minha esposa, o exemplo de amor que eu devo amar minha esposa, é o amor com que Cristo ama a igreja. Maridos, vocês devem amar suas esposas com o mesmo amor que Cristo ama a igreja. Esse é o padrão, esse é o modelo de amor para a igreja. Veja só, para ilustrar que tipo de amor os maridos devem amar suas esposas, Paulo recorre ao exemplo do amor com que Cristo ama a sua noiva, a igreja. E como Cristo amou a igreja? Qual é o tipo de amor que Cristo tem pela igreja? Romanos 5,8 vai nos dar uma pista. Mas Deus prova o seu próprio amor, o seu muito amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Cristo amou a igreja apesar da sua indignidade. Cristo amou a igreja apesar das suas deficiências. Cristo olhou para a igreja e viu nela andrajos, vileza, mas ainda assim a amou. Veja como Cristo amou a igreja. Que tipo de amor é esse? Ezequiel 16, 4 e 6 mostra como Cristo amou. E quanto ao teu nascimento, no dia em que nasceste, não foi cortado o umbigo, nem foste lavada com água para te limpar, nem tampouco foste esfregada com sal, nem envolta em faixas. Fala do nascimento de um bebê, que não foi cortado o cordão, que o sangue estava envolto, a placenta estava toda, aquele bebê todo sujo, todo imundo, e aí não se apiedou de ti olho algum para te fazer coisa alguma, compadecendo de ti, antes fosse lançado em pleno campo. É aquelas mulheres que dão à luz ao filho, e jogam o filho num lixo, num terreno baldio. Assim era a igreja, assim era eu e você. Era asquerosos, sujos, um bebê que
veio a luz, e sem que o cordão fosse cortado, envolto na placenta, no sangue, jogado em um lixão, e passando vendo, ninguém se apedou, era algo asqueroso, né? Mas passando eu junto de ti, vi-te revolver-te no teu sangue, e disse: ainda que esteja no teu sangue, vive, ainda que esteja no teu sangue, vive. Foi com esse amor que Cristo amou a igreja, apesar dos seus deméritos, das suas deficiências, da sua feiura. Olha Romanos 5,6, porque Cristo, quando nós ainda éramos fracos, pecadores, morreu ao seu tempo pelos ímpios. Dificilmente alguém morreria por um justo. Poderá ser que pelo bom alguém se anime a morrer, mas Deus prova o seu amor para conosco, tendo morrido por nós, sujos, feios, fracos, ímpios. Como os maridos devem amar suas esposas? Qual é o modelo? É o modelo do amor de Cristo pela igreja. Como Cristo amou a igreja? Incondicionalmente. Ele não viu condições alguma na noiva dele. A noiva dele não tinha a altura que ele queria, o peso que ele queria, o cabelo que ele queria, os dentes que ele queria, a inteligência que ele queria, os dons que ele queria, era toda desajustada. Mas ele amou ela desse jeito. A igreja não reuniu nenhuma condição para Cristo amá-la, mas ainda assim amou. Maridos, ainda que as suas esposas não reúnam nenhuma condição, ainda que sejam cheias de defeitos, ainda que não tenham os dons, a beleza que você queria, você deve amá-la assim mesmo, independente se reúne as condições ou não. Esse é o tipo de amor que Deus deseja, que nós maridos amemos nossas esposas. O mundo ensina que devemos buscar alguém perfeito, compatível, que supra todas as nossas necessidades. Errado. Errado. Como você vai amar sua esposa biblicamente se ela reúne todas as condições? Se ela é perfeita? É impossível. Como você vai amar como Cristo amou, se ela reúne todas as condições? É impossível. Mas você diz, pastor, com o tempo, quando eu estava namorando, ou estava no momento de corte, eu era apaixonado, eu tinha uma visão, mas depois que eu me casei, eu vi o tanto que essa mulher é difícil, tanto que ela é complicada. Ou, pastor, quando eu casei os primeiros anos era uma beleza, agora passou o tempo, ela engordou, ficou mais velha que eu, aí eu fui perdendo o interesse. Então essas coisas têm feito meu casamento ter crise. Primeiro, o fato de eu ter conhecido ela melhor depois do casamento, ter endurecido, não é o que eu pensava. Ou o fato dela ter mudado, envelheceu, ou sofreu um acidente, desfigurou o rosto, ou não pode mais ter relação íntima comigo. Eu vou deixá-la? Eu vou abandoná-la e arrumar outra mulher? Ou vou deixar de amá-la? Não. Deus entregou essa mulher para você, do jeito que ela é, com as deficiências que ela tem, para ensinar você a amá-la como Cristo ama a igreja. Foi por essa razão que Ele enviou essa mulher a você, com as deficiências que enviou, sem as quais você jamais amaria como Cristo ama. Ele te deu uma mulher débil para que você aprenda a amar como Cristo. Eu estou com a minha esposa com perna ou sem perna, figurada ou desfigurada, velha ou nova, doente, debaixo d'água, do calor, do frio, de qualquer para o que der e vier, independente da sua condição. Assim devem amar os seus maridos.
as suas mulheres, incondicionalmente. Esse amor também é um amor inquebrável, inquebrável. A palavra grega não dá ideia só de incondicional, mas dá ideia também de amor inquebrável e intencional. Primeiro, inquebrável. O amor vamos lá, o modelo do nosso amor para com a mulher é o modelo do amor de Cristo para a igreja. Como é que é o amor de Cristo pela igreja? Inquebrável. Romanos 8,35 vai mostrar o amor de Cristo pela igreja. Quem nos separará do amor de Cristo? Quem pode desfazer o amor de Cristo pela igreja? Será tribulação, ou angústia, perseguição, fome, nudez, perigo ou espada? Quem nos separará? É um amor inseparável. Então, o amor do marido para a mulher, nem a angústia, nem a tribulação, nem a perseguição, nem a fome, nem a nudez, nem o perigo ou a espada, pode quebrar. O amor que ele tem por ela deve suportar e superar toda espécie de crise. É um amor inquebrável, inseparável. E o texto continua, Romanos 8, 38, 39, porque estou bem certo que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Outra vez, o amor que Cristo tem pela igreja, nem anjos, nem principados, nem potestades, nem coisas do presente, nem do porvir, nem altura, nem outra criatura pode quebrar, desfazer, separar. Esse é o modelo. Então, o amor que os maridos têm pelas esposas, a maneira que os maridos devem amar suas esposas, nem a fome, nem a nudez, nem principados, nem potestades, nem o presente, nem o porvir, pode quebrar, pode desfazer. O amor do marido para a esposa deve ser um amor inseparável, indissolúvel, inquebrantável, inquebrável. Portanto, Cristo ama a sua igreja com um amor que nada pode desfazer, um amor que não pode ser quebrado por tribulações, angústias, crises ou defeito algum. Continuando agora a esse respeito, Crisóstomo diz, veja só, já viste a medida da obediência? Já ouviste a medida da obediência? Pois ouve também a medida do amor. Desejas que tua esposa te obedeça como a igreja obedece a Cristo? Então ame sua esposa como Cristo ama a igreja. E se for necessário que você dê sua vida, ou seja cortada em 1000 pedaços, ou tenha que suportar qualquer outra coisa por ela, não recuse. Cristo trouxe sua igreja à submissão, não por ameaças, mas por amor. Portanto, conduza-se assim para com a sua esposa. Está pensando largar por causa do arroz? Por causa do hálito dela? Porque você viu uma manchinha, ela tem uma manchinha que eu não via. Por que é que você quer largar mesmo? Por que não está bom? É porque ela fala um pouquinho a mais. Que mais? Porque ela, não sei. Um amor que vence, supera tribulação, fome, nudez, crise. Isso é amor. Isso é um amor que o mundo não conhece. Entre nós, é importante ressaltar, pode haver o amor eros e o filéus, porque você não casa com o espírito, você casa com, somos homem. Dentro do relacionamento tem o amor eros, a atração conta. Eu casei com a moça porque ela é bonita, ela me atrai, não é pecado, eu posso escolher uma pessoa assim. E também pelo amor filéus, gostar dela, eu gosto dela, eu gosto da companhia dela. Só que o mundo para nesses dois. A igreja não. A igreja, além do eros, atração pela mulher, que é gostoso, pelo marido, pelo filéus, gostar de estar junto,
nós temos o ágape. Transcende esse tipo de relação aqui humana. Vai além. É incondicional. Não reúne condições. E é inquebrável. E também, a palavra agapau dá a ideia de amor intencional. Intencional. O que é isso? Traz a ideia de intencionalidade. Deus amou o mundo porque quis amar, desejou amar, gostou de amar. Foi intenção dele amar. Foi um amor voluntário. Oséias 14:4. Eu voluntariamente vos amei. João 10:18, ninguém tira a vida de mim, mas eu dou por minha espontânea vontade. Tenho autoridade para dá-la e para retomá-la. Veja como é que Cristo amou a igreja. Voluntariamente. Decidiu amar. João 15, ninguém tem maior amor que esse, de dar a sua vida pelos seus amigos. Ele deu, ele quis amar. Maridos, qual é o tipo de amor que você tem que amar? É um amor decidido. Eu decidi amar minha esposa. Eu desejei amar minha esposa. Eu quis amar minha esposa. É um amor intencional, não é um amor por obrigação. Não é apenas cumprir o protocolo, ou a regra, ou o mandamento, com temor a Deus ter que fazê-lo, poxa. Não! É um amor intencional. Assim devemos amar, decidir amar, querer amar, desejar amar. Um amor voluntário. Oh, sacrifício que é amar essa mulher. Oh, dificuldade que é amar essa mulher. Nossa, Deus do céu, tem que amar, afinal de contas mandar. Mas não, queira amar, goste de amar, decida amar, deseje amar. É o que Cristo espera do nosso amor. O que mais? Ele é incondicional, ele é intencional, ele é inquebrável e ele é sacrificial, porque o modelo de amor de marido para com mulher é o amor de Cristo para com a igreja. Como é o amor de Cristo para a igreja? Ele é sacrificial, porque o texto diz: maridos, amai vossa mulher como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Veja só, o amor de Cristo foi tamanho pela igreja, que ele se sacrificou por ela. Não somente estava pronto a sacrificar, mas de fato se sacrificou. Efésios 5:2, como também Cristo nos amou e entregou a si mesmo por nós, como oferta de sacrifício a Deus. O que é isso? Cristo se ofertou pela igreja, para tê-la, se sacrificou, ele se doou por ela. Vós, maridos, têm que amar a igreja com amor sacrificial. O que é isso? É um amor que se entrega, que se doa. Maridos, vocês devem se doar para as vossas esposas. Vocês devem se entregar para as vossas esposas. Maridos, entreguem suas vidas para suas esposas. Ofertem suas vidas. Se doem para as vossas esposas. É esse que é o negócio. Se doe para sua esposa. Fala o quê? De renúncia. Abra mão dos seus direitos para fazê-la feliz. Renuncie suas vontades para fazer a delas muitas vezes. Empreenda um esforço, um sacrifício para deixá-la bem. Isso envolve comida,
tempo, dinheiro, tudo que envolve um sacrifício para o bem-estar da esposa, o marido tem que estar disposto a fazer. Está vendo como que é diferente do que o mundo prega? Que o marido é o cabeça, a autoridade, mas não é uma cabeça para se beneficiar, para ser um ditador tirano e fazer da mulher gato e sapato, para que a mulher satisfaça os seus desejos egoístas e caprichosos. Não, é uma cabeça que se oferece para sua mulher, é uma cabeça que se sacrifica para sua mulher. Não é um amor, é um amor sem tirania, um amor que só conhece o sacrifício, que não beneficia a si próprio, mas a outro. É isso que as mulheres merecem. Você deve entender também que amor é sempre um verbo. Ele está em contínua ação, está sempre em movimento. Quando Paulo diz, maridos, amai, é um verbo. Amem continuamente, sempre em movimento, sempre em ação, beneficiando os seus cônjuges o tempo todo. Sacrifício. O marido deve amar sua esposa não pelo que ela pode fazer por ele, mas pelo que ele pode fazer por ela. Eu te confesso, eu sou pastor há muito tempo, conheço esses termos, amo a minha esposa, mas ao preparar esse sermão, foi baixando a minha pressão, foi me dando uma angústia, uma vergonha, e ao mesmo tempo um deslumbre por tão elevada doutrina. E nós vemos o quanto devemos às nossas esposas, o quanto elas tinham que ser mais cuidadas, mais amadas. Quantas vezes nós somos egoístas e usamos nossa autoridade para nos beneficiar, ao invés de nos oferecer como sacrifício para nossas esposas, de renunciarmos por elas, de nos doarmos. Doa seu tempo, doa seus ouvidos, doa sua atenção, doa seu carinho, doa o seu amor, doa a sua vontade, dê preferência a ela, dê prioridade a ela, no descanso, na comida, no lazer, nos presentes, enalteça essa mulher. Ele é sacrificial, é uma vida de doação. É tão bom, é raro isso, mas quando alguém chega para mim, pastor, eu fico impressionado como meu marido se doa por mim e para mim. Quinto, esse amor não é só voluntário, incondicional, sacrificial, mas ele também é radical. A Bíblia diz, e a si mesmo, como Cristo amou, e a si mesmo se entregou por ela. Paulo está aqui mostrando a qualidade do amor. Se entregou por ela. O que é isso? Cristo amou a igreja de tal maneira que deu sua vida por ela. Deu a vida por ela. Gálatas 2, 19, 20. Já estou crucificado com Cristo, logo já não sou eu que vivo, mas Cristo que vive em mim. Agora tenho, e a vida que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Cristo só poderia salvar a igreja dando a sua vida por ela. E Ele a deu. Cristo só poderia salvar a igreja se desse a vida por ela. E Ele a deu. Tamanho foi o amor de Cristo pela igreja, que Ele deu a própria vida. Essa é a característica do amor de Cristo para com a igreja. Maridos, vocês devem amar suas esposas a tal ponto que estejam dispostos a dar sua vida por ela. Por elas. Vimos a qualidade desse amor, ele é incondicional, como Cristo amou a igreja.
E agora vimos a profundidade desse amor, dar a vida. A Bíblia não nos chama para dar a vida para mais ninguém, senão nossas esposas. A Bíblia não tem uma ordem para dar a vida pelos filhos, pelo pai, pela igreja, mas só tem um caso que a Bíblia ordena que entreguemos nossas vidas: o marido para sua esposa. Esse é o tipo de amor que Deus deseja. O amor é paciente, o amor é bondoso, não inveja, não se vangloria, não se orgulha, não maltrata, não procura seus interesses, não se ira facilmente, não guarda rancor. O amor não se alegra com a injustiça, mas se alegra com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Aí você diz assim: mas não dá para saber também, né, se eu daria ou não a vida para minha esposa. Nunca teve uma situação em que eu tivesse que dar minha vida por ela. Pois eu acabei de ler um texto que mostra as características de alguém que daria a vida pela sua esposa. A pergunta é: você vive como um homem que daria, sacrificaria sua vida por ela a qualquer momento? Amando como está em 1 Coríntios 13, 14. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Em outras palavras, sabe o que Deus está dizendo para nós, maridos cristãos? Que ela, a esposa, é a pessoa mais importante da nossa vida. Que as nossas esposas, abaixo de Cristo, são as pessoas mais importantes das nossas vidas. Se os membros da família correm risco de vida e você tem a chance de salvar só um membro, a esposa tem preferência sobre os filhos. Aí vem as mulheres falar: não existe amor igual amor de mãe. É bonito, mas não é bíblico. Não existe coisa como amor de marido. E sabe por que o amor de mãe ficou muito grande assim? Ai, amor de mãe. É porque a maioria dessas mães não são amadas pelos maridos. E vão suprir a deficiência do amor do marido nos filhos. Por isso se apegam aos filhos de uma maneira exagerada. Por não receberem amor dos maridos, se apegam nos filhos e lançam todo o amor que queriam receber dos maridos nos filhos. Por isso dizem: não há amor como amor de mãe. Agora, uma mulher que é amada pelo marido nesses termos, nessa forma, jamais vai suprir a carência do seu amor nos filhos. Os homens são culpados de fazer as mães terem relações tão exacerbadas com os filhos. Esse amor é amor radical. Sexto, agora, Paulo vai mostrar que o amor que Cristo tem pela igreja é um amor que demonstra o seu interesse pelo bem-estar da igreja. É um amor, ele se interessa pelo bem-estar da igreja, se preocupa com ela, ele quer que ela seja perfeita, deseja que ela seja bela, formosa, tem orgulho dela e demonstra o bem-estar dela. Veja só onde converge esse amor. Amou a igreja, a si mesmo se entregou por ela, para que a santificasse, tendo purificado por meio da lavagem de água pela palavra. Ele salvou ela, tirou ela da condenação, tirou ela do lixo, mas ele preocupa com o bem-estar dela, agora quer limpar ela, purificar ela, quer torná-la bonita, bela, atraente. E como ele faz? Santificando ela, purificando ela, porque diz que ele o amou para santificá-la. Ele tem preocupação com o seu estado, com a sua condição, com o seu bem-estar, com as suas necessidades. O amor do marido com a mulher também deve ser assim,
se preocupar com a sua condição. E isso vai convergir na santificação. Então, maridos, nossa liderança deve convergir na santificação da esposa. Significa que o marido deve trabalhar pela pureza da esposa, pela santidade da esposa. Beleza aqui, necessidades aqui, beleza no caso aqui, elegância aqui, ele está falando de necessidades espirituais. E o marido deve se preocupar com isso. Se você lê em 1 Coríntios 11, 2 e 3, diz assim, não precisa abrir não, eu abro rapidinho, olha só. Só um minutinho. Mas, Paulo escrevendo aos Coríntios, porque zelo por vós, com zelo de Deus, visto que vos tenho preparado para vos apresentar como virgem pura, a um só esposo que é Cristo. Mas receio que assim como a serpente enganou Eva com sua astúcia, assim também seja corrompida a vossa mente, e se aparte da simplicidade que há no Evangelho de Cristo. O que acontece aqui? Paulo estava preocupado com a pureza doutrinária da igreja. E ele queria apresentar essa igreja diante de Deus como virgem pura, santa, sem defeito, ok? E ele estava vendo que as heresias estavam assediando a igreja de Corinto. E Paulo estava trabalhando para essas heresias não chegar e não mancharem a igreja. E a preocupação dele é, eu tenho que tomar o cuidado de apresentá-la como virgem pura. Paulo então se preocupava com a pureza, a santidade da igreja. Maridos têm que preocupar com a pureza das suas esposas, com a santidade das suas esposas. Você não expõe a sua esposa a coisas impuras. Você não submete a sua esposa a coisas doutrinariamente impuras, teologicamente impuras, ou moralmente impuras. Você guarda a esposa da heresia, guarda a esposa do erro, mas guarda a esposa da pornografia, guarda a esposa dos palavrões, guarda a esposa da imoralidade. É dever do marido fazer isso. Preocupar-se com a pureza da sua igreja, da sua esposa. Preocupar com o seu bem-estar espiritual. É comum nós vermos esposas abatidas, desencorajadas, frias, tristes, sem fé, sem ânimo, sem pureza, carnais, porque não tem maridos que se ocupam dos seus interesses, que trabalham a pureza das suas esposas, a vida devocional das suas esposas, o discipulado das suas esposas, e elas estão aí. Agora, como ele faz isso? Como o marido é um amor purificador, santificador, como o marido purifica a sua esposa? Como ele santifica? Através de duas formas. Primeiro, pelo seu testemunho diário. 1 Coríntios 7 diz assim, para o marido crente: maridos, está casado com a mulher incrédula? Não separe dela, porque a mulher incrédula é santificada no convívio com o esposo crente. Como é que o marido purifica, santifica, beneficia a esposa? Com seu testemunho de piedade, de honestidade, de integridade, de temor a Deus, de vida devocional. Ela vê nele um espelho da pessoa de Cristo, ela vê o brilho de Cristo refletindo nele, e ela é santificada, constrangida com o seu testemunho. Segunda forma, através do discipulado.
que é o que Paulo diz, para purificar pela lavagem de água pela palavra. A maneira que Cristo santifica a igreja é com a palavra. João 17:17, vós já estáis limpos pela palavra que eu tenho falado. A palavra é o elemento santificador. Isso fala do discipulado. É dever dos maridos discipularem suas esposas. 1 Coríntios 14:35. Mulheres, se querem aprender alguma coisa, interroguem em casa seus próprios maridos. Que seus maridos ensinem a palavra, ensinem doutrina, ensinem teologia para a esposa. Essa é a maneira do marido beneficiar sua mulher, a quem ama, santificando-a, discipulando-a com a palavra. O discipulado da sua mulher, marido, não foi confiado à igreja, reunião de mulheres ou grupos de apoio, mas sim a você. É o seu dever. Tem dúvida bíblica? A mulher é o marido que responde. Dúvida doutrinária é o marido que responde. A leitura diária é o marido que cobra, estimula e ensina. A oração é o marido que cobra, estimula e ensina. Assim ele vai santificando a mulher. E por último, é um amor transformador. Transformador. Veja só, a finalidade da santificação. Olha lá. Verso 26. Para que a santificasse, tendo purificado por meio da lavagem de água pela palavra, para apresentar a si mesma, igreja gloriosa, sem ruga, sem mácula, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Então, qual é o propósito desse amor? Santificá-la. E o verso 20, qual é o propósito dessa santificação? Verso 27, para. É uma cláusula de propósito. Para. Qual é a finalidade desse trabalhar? Apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem ruga, sem mácula, ou coisa semelhante, sem defeito. Então o que é a ideia aqui? Cristo é o responsável por apresentar a igreja em condições, bela, formosa. A ideia aqui é de um noivado, ok? É um noivado. O que acontece se você está noivo de uma mulher e amanhã se dá o casamento? Vai começar a preparação da noiva, banho, depilação, cabelo, maquiagem, tudo todos os aparatos. Ela vai ser adornada, embelezada. Quem faz isso? Quando duas pessoas estão noivas, o noivo se prepara em 5 minutos e 30 segundos, a mulher em 4 dias, mais ou menos assim. A mulher não. Quem arruma ela? Aquela equipe. Nesse caso aqui, quem adorna a igreja, quem prepara ela para o casamento, é o próprio noivo. É ele que vai passando a escova, é ele que vai embelezando, pondo um colar, ele vai colocando aquela luvinha de seda. Uma dica para você, eu acho bonito casar com a luvinha de seda. É ele que vai colocando, é ele quem adorna, ok? Então, Cristo é responsável, e a Bíblia diz o quê? Para apresentar a si mesmo. Apresentar a si mesmo. Então, ele é o responsável por apresentar a igreja para ele, para o casamento. E ele quer apresentá-la em condições bela, formosa. E para isso, Cristo adorna. Ou seja, santifica, esculpe o caráter dele nela, trabalha o caráter dela, conforma ela a imagem de Cristo. Agora veja só, os maridos são responsáveis por apresentar as suas esposas diante de três situações: diante da sociedade, diante de Deus e diante de si mesmos. Como é que a sua mulher se
porta diante da sociedade? Vestimento, linguajar, piedade. Como é que a sua mulher se porta diante de Deus? A comunhão que ela tem. E como é que a mulher se porta diante de você mesmo? Sabe quem é o responsável pela postura e atitude que ela tem diante da sociedade, diante de Deus e diante de você mesmo? Você. Se você estiver aqui no altar e ela chegar, nossa, que noiva feia, foi você que preparou ela. Nossa, o cabelo não tão bom, você que cuidou do cabelo. Nossa, mas olha o saltinho, que coisa horrorosa, foi você. Nossa, entendeu? Ou seja, se a sua mulher dá mau testemunho, se ela é linguaruda, vaidosa, se ela é sensual, não gosta muito de pano, de roupa, se ela não lê Bíblia, não gosta de Deus, e se ela te maltrata, se ela te trata com desrespeito, isso é uma prova da sua deficiência em adorná-la, em construir uma mulher de respeito diante da sociedade, temente a Deus diante de Deus e de respeito diante de você. Se você quer ter uma esposa bíblica que te agrada, você tem que trabalhar duro em esculpi-la. E como o marido faz isso? Como ele adorna? Como ele chama para o ateliê? E agora vamos começar. Vamos deixá-la linda. Como ele faz isso? Vou citar aqui através de 5 formas, rapidinho. Primeiro, como ele adorna a esposa? Intercessão. Maridos, quanto tempo vocês gastam orando pelas suas esposas? A esposa deve ser o principal alvo de oração do marido. Segundo, ensinar a palavra à sua esposa. Como você esculpe ela? Você precisa de um cinzel, do formão. É a palavra. Senta com essa mulher, ensina a escritura para ela. Terceiro, como você adorna? Suprindo suas necessidades, quer físicas, quer espirituais. Investe nela, paga um curso para ela. Incentive ela a terminar os estudos. Paga um tratamento dentário. Olha só, a coitada nem sorri de vergonha. Tadinha. Faz um clareamento no dente. Mas tem a ver. Investe financeiramente, investe espiritualmente. Sabe, os maridos que não dão nada para a mulher. Meu Deus do céu, paga um curso para ela. Paga um cabeleireiro decente todo mês para ela. Diz, se essa mulher se vestir com decência, propõe um vestuário decente, alimenta ela, cuida dela, supre suas necessidades. Não estou dizendo luxo. Quarto, aconselhamento. Sabe quem que é o principal pastor da sua esposa? I have good news for you. Você. Aconselha. E quarto, ser exemplo. Dá um bom testemunho para sua esposa. A frase, para terminar, que todo mundo diz no mundo é: cada homem tem a mulher que merece. Errado. Cada homem tem a mulher que forma. Então, se vier marido reclamar da esposa, para mim, é fruto do seu trabalho ou da sua missão para com ela. Porque cada um tem a mulher que faz. A beleza da noiva, da igreja, ela se dá pelo trabalho de Cristo. A beleza da noiva, da igreja, ela se dá pelo esforço de Cristo. A forma que as nossas mulheres vão ter é a forma que nós vamos dar a elas. Esse é o principal dever dos homens: amar suas mulheres. Vamos fechar os olhos, vamos orar. Você, mulher, não vai julgar o seu marido, nem esfregar isso na cara. Se ele tem dificuldade de cumprir isso, você vai orar: Deus, eu amo esse homem, estarei com ele até o fim. Dá graça para ele cumprir o que foi pregado. E me ajuda a auxiliar ele no que foi pregado.
Eu quero ajudar ele a me amar como Cristo ama a igreja. Não acusá-lo, não oprimi-lo. Quero me submeter, respeitá-lo como a Bíblia manda. E quero ajudá-lo em oração, em aconselhamento, a como me amar como Cristo ama a igreja. Os maridos oram. Se nunca ouviram isso ou nunca fizeram, primeira coisa, pede perdão. Deus, perdoe porque eu não amei ou amo a minha esposa dessa forma. Não tenho esse cuidado para com ela. Me perdoa, Deus. Mas eu quero ter. Me dê recursos, me dê graça, me dê sabedoria. Porque eu quero amá-la dessa forma. Não só porque é um mandamento, porque essa foi a mulher que eu escolhi para fazer uma só carne, para constituir uma família, para louvar e exaltar o seu nome. Porque eu a amo, mas quero amá-la biblicamente. Espírito Santo de Deus, amor é um fruto do Espírito. Se a vida no Espírito, do verso 18, compreende amar incondicionalmente, então Espírito, nos dá esse amor, nos concede esse amor, para amar como Cristo amou a igreja.